Hi everybody, how are you today? Are you okay? I hope so. Então, pessoal, nessa aula nós vamos falar aí sobre may, might e também um pouco sobre simple future. Vamos lá então. Sobre may e might, nós vamos ver aí que expressa possibilidade. May e might significa o verbo poder. Nós temos aí o exemplo, ó. The coronavirus vaccine may be ready in December. A palavra may é o modal, né? O verbo poder. E o be aí é o infinitive verb, o verbo que está no infinitivo. Logo, nós temos a frase: a vacina do coronavírus pode estar pronta em dezembro. Pode, né? Pode. É um futuro que nós não temos o controle. Olha a segunda frase. The coronavirus vaccine might not be ready in December. Agora tem aí em destaque might not. Ou seja, pode não. E o infinitivo verbo be. Pode não estar pronta em dezembro. Tanto ela pode estar pronta como não está, né? Logo, nós entendemos que o verbo may, aliás, o modal may, é o verbo poder. E might not é a incerteza que nós temos, a incerteza negativa. É uma possibilidade, mas ao mesmo tempo é uma incerteza. Poderá não estar pronta em dezembro. Logo, o may expressa aí possibilidade e o might not expressa uma possibilidade incerta. Vamos ver se você entendeu. Veja aí a frase. My family and I travel to Montreal next summer. Você completaria essa frase com might ou might be? Bom, minha família e eu viajamos para Montreal próximo verão. Nós viajamos. Quando eu colocar aí o might, nós poderemos viajar, né? Você acha que é might ou might not? Se você diz que é might, você acertou. The second phrase is John isn't in class today. John não estava na sala hoje. Eu acho que ele doente. E aí? Might ou might be? Nesse caso, might be, né? Ele pode estar doente. Terceira frase. I at work tomorrow morning because I have a bad cold. Eu no trabalho amanhã de manhã porque estou com forte resfriado. Você acha que eu posso estar no trabalho ou pode ser que eu não esteja no trabalho? Se você disse may not be, pode ser que eu não esteja no trabalho. Alright, congratulations to you, você acertou. Então é assim, very simple. É só você ver o contexto e você consegue fazer também. Vamos à próxima. Nós temos aí o will e o want. O will e o want são auxiliares que expressam futuro. Nós usamos o will para falar sobre o futuro. Ok? Logo, o want nós usamos para escrever frases negativas do will, ou seja, é um futuro negativo. Olha aí o exemplo. In the future, robots will speak. No futuro, os robôs falarão. O que fez o verbo falar ficar no futuro foi só a presença de will. Então, todas as frases em inglês, se eu quiser que elas se tornem no futuro, todos os verbos que eu quero transformar no futuro, é só colocar o will antes do verbo. E aí, minha frase já fica no futuro. Olha a segunda frase. Eu quero falar de um futuro negativo. I want to eat more cake tomorrow. Eu não comerei mais bolo amanhã. O que fez o meu futuro ficar negativo? Will mais not, que no caso é o want. Ok? O want é a negação de will. Então, se eu quero conjugar um verbo qualquer no futuro, eu vou usar aí I will, you will, he, she, it will, we will, you will, they will. Só usar o will depois do sujeito e antes do verbo. Ok? Entendido? Só colocar will antes de todo o verbo e aí a minha frase já vai ficar no futuro. Detalhe, esse will tem que ser antes do verbo e depois do sujeito, ok? Depois do sujeito, eu, tu, ele e ela e antes do verbo. O verbo pode ser qualquer um. Agora, como é que eu faço uma frase no futuro negativa? Só usar o want. Want. O want é a negação de will. Então, seria I want e o verbo. I want, you want, he, she, it want, we want, you want, they want.
E na forma interrogativa, agora eu vou trocar o auxiliar. No caso, eu vou começar com o auxiliar. Will I? Will you? Will he, she, it? Will we? Will you? Will they? Só usar o will no começo da minha frase e eu já tenho aí uma frase no futuro de forma interrogativa, alright? Bem simples mesmo. Então, vamos treinar. Complete the sentences e use o will. Se você fosse completar essas frases usando will, como é que você faria? Aí tem um modelo, ó. O verbo tá no parêntese, é help, e o tomorrow. A frase teria que ficar: eu ajudarei você amanhã. Então, olha como ele fez. Ele pegou o verbo do parêntese e antes do verbo ele colocou will. Pronto. Então, fica muito fácil. E se eu quiser transformar a segunda frase? She cook next week. Ela cozinhará a próxima semana. Como é que é essa frase? Se você diz que é will cook, acertou. Só isso. Então, I'm sure they understand you. Eu estou certo de que eles entenderão você. Como é que será essa frase? Ora, só coloca o will, gente, antes do verbo. I'm sure they will understand you. Very, very simple. Então, vamos praticar, né? Fazendo exercícios. Thanks for your attention. Take care and bye-bye.